Oi, gente, tudo bom? Como eu falei, todas as quartas-feiras eu vou estar aqui com vocês dando uma live. E olha só que paisagem linda! Gente, eu tô num sítio em Minas Gerais, bem num lugar próprio assim. Sabe aquela coisa de roça? Quem é mineiro sabe. Eu sei que os mineiros adoram esses cantinhos naturais, uma coisa simples, gostosa, agradável. E eu tô aqui na casa da minha cunhada, Anne. Então, procurei um canto bonito que tivesse sinal de internet e escolhi essa janela que tem uma florzinha ali, né? E onde a gente pode olhar um pouquinho para fora para ver a paisagem ali de fora. E hoje eu quero falar com vocês, principalmente do assunto que eu falei, que é do mês de fevereiro. Fevereiro é o mês roxo e laranja. Fala aí, comenta aí você que está aí assistindo comigo. Você sabia do que se trata o mês roxo e laranja? Você sabe do que se trata esse assunto? Eu já dei uma dica ali, né? Eu já falei do que se trata, então vamos ver se você acerta aí. Então, o mês roxo e laranja são meses que o próprio governo resolveu é, falar, marcar, para a gente se lembrar, na verdade, de algumas doenças, tá bom? De algumas doenças que a gente quer trazer isso para a consciência das pessoas, tá? Então, o roxo foi escolhido a conscientização do lúpus, da fibromialgia e do Alzheimer. Essa é a cor roxa. A cor laranja foi incluída nessa campanha para conscientizar um dos casos mais graves de câncer, que seria a leucemia. O mês de fevereiro é tido também como o mês internacional de combate ao câncer, né? Então, é por isso que eles escolheram no Brasil, então, o mês, vamos dar um destaque especial para a questão da leucemia, tá bom? Eu quero tratar primeiro com vocês, né? Quero comentar primeiro com vocês a questão do lúpus. Você sabe o que é lúpus? Não é uma doença fácil, tá? Ela é caracterizada por um distúrbio crônico que faz com que o nosso organismo, desculpa, produza mais anticorpos do que o necessário para manter um organismo em pleno funcionamento. Os anticorpos em excesso passam a atacar o próprio organismo, causando inflamações nos rins, pulmões, peles e articulações. Então, segundo o Ministério da Saúde, o lúpus sistêmico, que entre parênteses é o LES, tá? É a forma mais severa dessa doença e também é a mais comum, afetando aproximadamente 70% dos pacientes com lúpus. Então, praticamente, né, 70% é mais que a metade, né? Pessoas que têm lúpus acabam desenvolvendo esse lúpus sistêmico. E ele afeta principalmente mulheres, sendo de 9 em 10 o número de pacientes com risco mais elevado durante a idade fértil. Olha só que coisa complicada, né? Você conhece alguém com lúpus? Você conhece como essa pessoa tem lidado? Primeiro lugar, o que eu quero falar para vocês. Uma vez que você tem alguma coisa que te incomoda no corpo, quer seja lúpus, quer seja qualquer outra doença, qualquer coisa que você percebe que não é o normal, não, todo mundo não tem, né? Mas você tem. Primeira coisa que você deve fazer, procure um médico, procure um profissional de saúde, procure gente séria que vai te ajudar sim a diagnosticar o que está acontecendo com o teu corpo, tá? Então, alguma coisa não tá legal. Isso só um profissional de saúde pode falar, né? E às vezes você vai meio que no papo das amigas e das vizinhas e do fulano, também já tive isso, então você tem isso, tem aquilo.
às vezes não é nada daquilo que estão falando para você, né? Então, um profissional da saúde vai te ajudar. Outra coisa que eu quero deixar bem claro logo no começo dessa live, qualquer indicação desse profissional da saúde, tá? Seja remédio, seja tratamento, mudar os hábitos em alimentação ou estilo de vida, qualquer que seja, gente, respeite os profissionais da saúde, por favor. Eles estudaram muitos anos para chegar onde eles chegaram, tá? Então não despreza simplesmente, né? Não despreza. Então, nesse mês agora de fevereiro, que a gente quer falar sobre essa consciência dessas doenças, e eu já comecei falando um pouquinho do lúpus, nós vamos ver quais os óleos que vão dar suporte, tá? Vão auxiliar a pessoa que sofre desse mal, né? Então, se é uma coisa que no organismo não está funcionando bem, os óleos podem sim trazer um suporte maravilhoso. Não quer dizer que você vai largar teus medicamentos, por favor, tá? Não é isso que eu tô falando, tá? Você vai adicionar o tratamento dos óleos essenciais, tá? E eu aqui tô falando especificamente de óleos do terra, por quê? Esses eu tenho certeza que são puros. Eles passam por 56 testes diferentes de pureza e qualidade. E não é papo furado, gente, não é papo furado. Vários desses óleos ainda, quando chegam ao Brasil, tá? Ainda passam também pela Anvisa, óbvio, né? Tem que passar pela Anvisa e a gente tem que respeitar também os órgãos do nosso governo. E vários desses óleos a Anvisa já autorizou para ingestão. Outros não. Então vamos aguardar. E mesmo não podendo ainda ingerir liberado pela Anvisa, você pode cheirar, você pode passar topicamente, porque tudo que você cheira, né, pinga na palma da mão e cheira e passa topicamente, em 20 minutos vai entrar na tua corrente sanguínea, tá? Então, como eu comecei a falar do lúpus, vamos falando um pouquinho adiante do lúpus. Então, para essa doença aí, que os anticorpos em excesso começam a atacar o organismo, causando inflamações no corpo todo, né? Rins, pulmão, pele, articulações. É uma doença que causa muita dor mesmo. Então, como que a gente vai ajudar, tá? Junto com os remédios que o teu médico tá dando, não larga os remédios. Primeiro, nós vamos pensar nos óleos principais na área emocional. Quando você tem dor, você não tá legal, você tá triste, você tá chateada, você não dorme bem, né? Geralmente é isso que vai acontecer, você não dorme bem. Então vamos cuidar dessa parte aí de sono. Vamos cuidar dessa parte do teu emocional para você estar legal emocionalmente, tá bom? E aí a gente tem vários óleos que vão te ajudar. O lavanda é um deles, muito conhecido, tá? Puro, pinga, cheira, coloca no teu difusor. Pode até ingerir sublingual. Ele substitui a melatonina para ingestão, que algumas pessoas precisam para ingestão, para dormir. O lavanda, sendo uma coisa totalmente pura, pode ser ingerido, tá? Só tô falando de óleos do terra, tá bom? E também o balance não é da ingestão. O balance você pinga, cheira, você pega um pouco de óleo de coco fracionado e passa topicamente coração, pulsos, nuca e sola do pé. Isso já vai te ajudar para você se acalmar emocionalmente, tá bom? Mas quais mais os óleos que eu posso utilizar? Gente, você pode utilizar o frankincense, o copaíba. Esses dois óleos são óleos retirados de resina de árvores, tá? O frankincense é uma árvore que vem do norte da África, então é todo um trabalho especial de coleta desse óleo, dessa resina para transformar em óleo. E esse óleo é simplesmente o rei dos óleos, ele serve para muita coisa. Vocês vão ver nas minhas próximas dicas que o frankincense sempre aparece de novo. E ele acaba até potencializando o uso dos outros óleos. Olha só que maravilha. O copaíba não é qualquer copaíba. A do Terra teve o capricho de pesquisar,
no nosso Amazonas, na nossa região ali do Amazonas, que tem 4 copaibeiras diferentes. E cada uma delas tem um componente químico diferente. Qual que é o melhor? Todas as 4. Então, eles pegam o óleo dessas 4 copaibeiras, juntam, destilam, tira as impurezas, tá? Acaba ficando uma coisa bem mais condensada, né? Bem mais concentrada. E daí, às vezes, de uma quantidade grande, acaba virando metade, tá bom? E aí, dessas 4 copaibeiras e do frankincense, não precisa muitos óleos para ingestão. Eles estão autorizados também pela Anvisa para ingestão. Tipo, 1, 2 gotas, no máximo 2 vezes ao dia, tá bom? OnGuard é um outro óleo exclusivo da doTERRA, com cravo, canela, laranja. Esse é um óleo que vai cuidar muito da tua imunidade, já que o lúpus é uma doença que vai atacar a questão da imunidade, né? Então, o OnGuard vai ajudar a melhorar essa tua imunidade, tá? E o Melissa é um outro óleo maravilhoso que vai acalmar, tá? Então, esses óleos, tanto você pode pôr no difusor, quanto você pode pingar e cheirar, tá bom? E alguns aqui que são só de pôr no difusor ou só de passar topicamente, que seria o Balance, tá bom? Outra doença que faz parte desse roxo, né, é o lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer. Do laranja é a leucemia. Mas eu agora vou primeiro falar um pouquinho do Alzheimer, tá? E depois, quando a gente entrar no assunto da fibromialgia, eu vou convidar uma pessoa aqui, surpresa para vocês, ela já sabe, e ela vai contar um pouquinho para nós como é que foi essa fase que ela lidou com a fibromialgia. Mas primeiro vamos falar um pouquinho do Alzheimer. A gente já sabe, né, o que é Alzheimer, mas só para recordar, né, eu gosto de pegar lá a descrição certinha na internet, né, porque às vezes... eu sei que Alzheimer é a pessoa que tá ficando velha, tá ficando lelé. Não é só isso. Gente, tem pessoas que têm Alzheimer e não são tão idosos. Acontece também, tá? Então, Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca o declínio das funções cognitivas, reduzindo a capacidade de trabalho e relação social. Com o passar do tempo, essa doença também interfere no comportamento e na personalidade dessa pessoa, causando consequências como perda de memória, é o primeiro grande sintoma, tá? Não é um esquecimento esporádico. Gente, eu tô com tanta coisa na cabeça que eu me esqueci de fazer a compra, esqueci de incluir isso na minha lista de compras. Não é isso. Quando toda hora acontece um esquecimento que não devia esquecer. Aí você esqueceu, mas eu já comi ou eu não comi? Mas eu já tomei meu remédio ou eu não tomei meu remédio? Aí é um sinal de alerta, não é o único, tá? Então, quando começa com esquecimentos, o que mais pode acontecer com essa pessoa? Uma demência, tá? Ela começa a ter demência, começa a ter distúrbios cerebrais, e até habilidade intelectual e social. E aí começa a ficar mais grave, né? Hoje no Brasil tem em torno de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade que já desenvolveram essa doença. Isso é segundo os dados da Associação Brasileira de Alzheimer, tá? Então, é uma doença triste, sim, né? E às vezes a gente pensa, gente, como é que aquela pessoa desenvolveu essa doença tão inteligente, sempre tão ativo? O que provocou? Gente, não dá para culpar. Porque ele pensou demais, ele trabalhou demais. Não dá para culpar. Não dá para ir na adivinhação. Não foi a questão da comida, não foi o estilo de vida dele, né? Acontece, né, como é uma doença neurodegenerativa, pode sim vir de um fator genético, mas nem sempre, tá bom? Seu médico identificou com exames e tal que o teu ente querido ou ente querida, né, essa pessoa da tua família tá com essa doença, primeiro lugar, que nem eu falei no começo da live, não esquece
os remédios que o médico tá dando. Não ignore, tá? Cuide, aceita que dói menos, tá? E até eu vou dizer assim, quem precisa primeiro mais do que todos os olhos? Vamos ver se vocês vocês adivinham aí. Quem será que mais precisa dos olhos? A pessoa que está doente ou o familiar que está junto desse doente? E aí, o que você me diz? Eu acho assim, em primeiro lugar, o familiar, né? Quer seja teu pai, tua mãe que estejam doentes, você está cuidando, ou você está cuidando de um avô, você está cuidando de um tio, de uma pessoa muito querida que se desenvolveu um carinho muito grande na tua vida, tá? Primeira pessoa é você que precisa de um óleo. Por quê? Você precisa, é bem isso, Isis, de quem está cuidando. Você precisa ter um equilíbrio emocional para saber como que eu vou lidar com essa situação, porque isso mexe muito com a gente, né? A pessoa que está ficando esquecida, e ela às vezes chega a tal ponto que ela nem conhece mais os amigos. Às vezes ela nem sofre tanto quanto você. Como assim? Minha mãe nem me reconheceu? Como assim? Quem vai sofrer mais, a tua mãe ou você? É você. Você que vai sofrer muito mais. Então, a primeira pessoa que precisa dos olhos é você. Principalmente na área emocional. E aqui, já antes de eu entrar em mais alguns olhos que tenham um apoio sim, eu vou falar assim. Se você não tem alguém que te oriente, gente, eu estou aqui à disposição para te ajudar, porque não é um óleo que vai te ajudar. Eu vou querer fazer uma consultoria aqui com você, uma apnese, e querer entender direito o que está acontecendo com o teu corpo, com você, porque eu quero te ajudar para que você possa ajudar o teu querido, a tua querida, passar por essa fase que não tem volta, tá? Não tem volta. Não adianta eu dizer, olha, tem um óleo miraculoso que nunca mais... É mentira, tá? Se alguém te falou isso, é mentira. Então não é por aí, tá bom? Então algumas coisas assim a gente vai ter que aceitar, não tem volta, tá bom? Em primeiro lugar, eu quero cuidar de você que tá cuidando do teu ente querido, tá? Em segundo lugar, tem olhos que podem trazer suporte para esse meu querido familiar, amigo que está passando por essa situação? Tem, tá? Não deixe os remédios de lado e os óleos a gente vai adicionar ao tratamento. Uma coisa não interfere na outra, tá? O remédio não vai interferir na ação do óleo e o óleo não vai estragar o efeito do remédio. Um vai aumentar, vai colaborar em companhia, tá bom? Um vai ajudar o outro. Isso eu posso te garantir, tá bom? A gente pode usar no difusor. O difusor é vida, gente. O difusor é um auxiliar que você não tem noção. Compre um difusor que você tenha certeza que seja ultrassônico, tá? Eu agora até esqueci de pegar o meu difusor aqui. Eu tava emocionada de estar aqui nesse sítio tão gostoso aqui, né? Para quem perdeu lá o comecinho, eu tô aqui em Minas, no interior, roça mineira, aquela coisa de café gostoso, pão de queijo, nem vou falar mais, geleia caseira tinha na mesa do café até agora há pouco. Então aqui na casa da minha cunhada, um lugar muito gostosinho dela aqui. Então, o que eu vou usar no difusor, tá? Eu posso usar para essa pessoa com Alzheimer, uma misturinha aqui, ó. 2 gotas de coentro, 4 gotas de limão siciliano, tá? Posso usar isso no difusor. E deixa pelo menos por uns 20 a 30 minutos, tá? Se você sentiu que a pessoa começou a reagir um pouco melhor, beleza, faça isso mais do que uma vez ao dia. Topicamente, você pode usar as mesmas misturas, sempre misturando com óleo de coco. Pode também usar o limão, a canela e o nardo, né? Passa ao longo da coluna, na sola dos pés. E se a pessoa estiver muito agitada, muito nervosa, passa na sola dos pés. O lavanda, deixa a pessoa cheirar, passa no coração, o balance e o lavanda. Vai ajudar a pessoa se acalmar, tá? Principalmente o lavanda. O lavanda vai ser muito bom, tá? Outra dica muito legal para quem está passando por Alzheimer. Essa barreira hematoencefálica, né, que existe ali nas células, né,
Os estudos revelaram que os óleos contém sesquiterpenos, gente, eu não sou médica, tá? Eu leio do que eu estou pesquisando aqui. Então, eles revelam que os óleos que contêm sesquiterpenos conseguem atravessar essa barreira hematoencefálica. Olha que coisa legal. E vão trazer um apoio, um auxílio para a pessoa que está passando por Alzheimer, tá bom? Quais que são esses óleos, Úrsula? Fala logo, por favor, que eu estou desesperada. O líbano, ou frankincense. Lembra que a gente já falou lá no primeiro, o lúpus também usa o frankincense. O sândalo, gengibre, mirra ou vetiver. Escolha um desses, pegue de preferência o que você já tem, tá? Você pode pingar no topo da cabeça, tá? Bem aqui no meio, pelo menos uma vez ao dia. Pode até pingar no umbigo, e ali vai se espalhar para o resto do corpo. Se a pessoa aceitar, pingue numa cápsula, tá? Um desses óleos, 2 gotas, e deixa a pessoa ingerir. Isso vai depender do teu querido, se ele vai aceitar ingerir, tá bom? Então, esses são os óleos aqui que vão trazer o apoio aqui na parte do Alzheimer, tá? E agora, pro terceiro, tá? Pro terceiro caso aqui, que ainda vai falar do roxo, né? O mês é o mês roxo e laranja. O laranja é da leucemia, o mês roxo é lúpus, fibromialgia e Alzheimer. Nós já falamos do Alzheimer. E agora nós vamos falar da fibromialgia. E eu quero convidar aqui a Isis. Vamos ver se deu certo. Eu quero convidar a Isis aqui para ela entrar comigo e falar um pouquinho. Opa, Isis. Deu certo aqui? Deu certo? Só que eu não estou vendo você, só estou vendo 2 cadeiras. Ah, tá bom. Deixa eu mudar aqui, ó. Inverter a câmera. Obrigada. A geladeira você viu. Não, e o engraçado assim, a Isis, ela é tudo meio família, né? Sabe que a gente acaba, né, sendo meio família sim, né? Então a Isis é nossa prima. E fazia um tempo que eu não tinha conversado com a Isis. E essas coisas, assim, não são esses por acasos, né, Isis? Eu sempre digo que são esses acasos lindos de Deus, né? E eu resolvi mandar uma mensagem pelo Facebook, porque eu nem tinha o WhatsApp da Isis, né? E eu resolvi falar para Isis, Isis, eu tô aqui com esses olhos, Isis. E eles têm feito um bem tão grande na minha vida. Você não tem vontade de conhecer? Eu vou até confessar, eu lembrava levemente que lá atrás parece que a Isis tinha um problema na saúde dela, que ela não conseguia lidar muito bem, o que estava acontecendo, mas eu não lembrava realmente o que era, se tinha uma doença, o que era, o que estava acontecendo com a Isis. E a Isis fala para mim, Úrsula, você não imagina, você chegou no melhor momento da minha vida, o pior momento, vamos dizer assim. O momento que eu mais estou precisando. Por quê? Ela falou, eu tenho fibromialgia. E eu lembro, não sei se você lembra disso, Isis, mas eu lembro que você falou assim, Úrsula, eu não consigo pegar uma banana e descascar. E eu pensei, não, isso já parece exagero. Mas será que uma pessoa pode chegar nesse ponto de tanta dor? Então, antes da Isis me responder umas perguntas, eu quero falar para quem não sabe do que se trata a fibromialgia. Nós já falamos do lúpus também, que lida com dores, né? Já a fibromialgia, ela ataca especificamente as articulações, causando dor no corpo todo, principalmente músculos e tendões. E já me falaram que a dor fica passeando, né? Uma hora dói aqui, uma hora dói ali. Depois a Isis vai confirmar isso para mim. Essa síndrome também causa um cansaço excessivo, alterações de sono, ansiedade e depressão. A doença pode aparecer depois de algum evento grave, de algum trauma físico, psicológico ou mesmo de uma infecção.
O motivo pela qual as pessoas têm desenvolvido essa doença ainda é desconhecido. Então, não dá para dizer, Isis, você comeu errado, Isis, você teve uma vida muito cheia de trabalho, muito estressada. É desconhecida, não adianta ir no adivinha, adivinha, tá bom? Na sociedade, no Brasil, a Sociedade Brasileira de Reumatologia calcula que a fibromialgia afeta em torno de 3% da população. Em cada 10 pacientes com fibromialgia, 7 a 9 são mulheres. Fogo, né? Nós, mulheres, a gente já tem que passar por tanta coisa, né? Isis, me fala aí um pouquinho como é que foi quando eu cheguei a falar com você. Qual que foi a primeira ideia que te veio na vida? Mais uma doida aí, trazendo um milagre? O que era? Olha, Úrsula, embora a gente tinha pouco contato, mas eu te via mais, né? Por causa das cartas, né? Dos parentes, a gente perguntava, né? E a gente tinha um carinho especial por vocês, né? Como missionários, como primos, como queridos que eram nós. E eu sabia de você, né? Então, quando você me ligou e me falou, Isis, olha, eu tenho uma coisa que me ajudou e eu quero passar para você também. Aí eu falei qual era o meu problema e eu estava exatamente no momento que eu não conseguia mexer os braços, mexer as mãos. Eu não conseguia me mexer. Eu tinha tudo elétrico, escovava os dentes com escova elétrica para não fazer o movimento, né? Então, eu passei muitos anos com dores terríveis, né? Mas eu, assim, até suportava. Mas o momento que você me ligou, eu estava num momento de uma crise que eu nunca tinha passado. Era fora do normal. Fora do normal, assim, a lei mesmo, né? E foi logo no começo ali do Covid, Da pandemia, e né? eu estava assim, olha, eu vou dizer para você, quem tem fibromialgia sabe, quem tem dores, essas dores assim terríveis que só quando respira que dói, né? Então, sabe que quando vai lavar uma folha de alface, parece que aquela folha pesa umas 2 toneladas. Então, é um sofrimento para muitas pessoas, né? Então, você chegou nesse momento. Eu não estava podendo me levantar, mas eu atendi o telefone. Atendi o telefone, eu fui legal com você. Ufa. E quando você apresentou os olhos, alguns olhos, assim, eu já conhecia de outras marcas. Eu conheci o Melaleuca, por exemplo. Eu era apaixonada pelo Melaleuca, porque eu sou muito alérgica à picada de inseto e eu usava Melaleuca para isso. Uma das coisas que me usava, feridinhas, essas coisas. Quando você me falou dos olhos e da qualidade deles, eu sabia que um óleo só não ia resolver meu problema. E, então, eu acatei, né, a sugestão de né, enfrentar e vamos, não, eu tenho que. Eu tinha gastado muito dinheiro um mês antes, né? Sem resultado. Mas ainda, sem resultado, ao contrário, piorou bastante, né? Então foi assim, olha, eu não sei explicar, foi assim, abriu o véu para mim. Depois de 7 dias de uso, certo? Levou 4 dias para chegar, minha encomenda, certo? Foi rápido, na verdade. 4 dias para chegar, a encomenda foi rápido. Foi rápido. E 7 dias depois de utilizar, eu nem me reconhecia. Eu era uma pessoa nova. Eu mexia a mão que não estava sem poder se movimentar, mesmo até hoje. E com minhas atividades eu conseguia fazer, certo? Uhum. Porque uma das coisas que a fibromialgia causa é uma incapacitação de você fazer aquilo que você faz, que você gosta de fazer, inclusive. E que seria né? O tão normal para várias outras pessoas ao teu redor. Então, graças a Deus, eu sei que 99% das pessoas que têm fibromialgia têm depressão.
Graças a Deus eu não tive depressão. O médico falou que alguma coisa estava errada comigo, porque eu não entrei em depressão. Ia Mas eu... perguntar aí como é que você lidou com esse teu emocional, porque eu vou ser bem sincera, Isis, se eu tivesse essa doença, eu tenho outra, né? Mas se eu tivesse essa doença, acho que a depressão ia me pegar, eu ia Não, me sentir um com lixo. certeza, com certeza. Mas eu tinha um problema que eu não sei se é pior que a depressão. Eu ficava com raiva de não poder, de não poder fazer as coisas. Eu ficava braba, 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 braba. Então, os olhos me ajudaram também nisso. Que foi assim, foi geral, foi assim, foi todo. Então, eu não estava tratando das dores, eu estava tratando de mim. Você entendeu? Foi assim, foi muito especial. Claro que eu continuei com os remédios, certo? E alguns eu já eliminei, o médico mesmo tirou de mim, certo? Que legal que foi o médico, não foi você que não fui eu. e não preciso mais. Exatamente. Então, eu continuo, estou aqui com vários aqui que ficam perto de mim sempre. Eu tenho um difusor em cada cômodo, exceto no banheiro, mas eu me trato com os olhos porque me fazem bem. Me fazem bem. Tenho bastante atividade, estou realizando, minhas atividades continuo realizando, e realmente para mim foi uma bênção você ter me ligado. Que bom, naquele dia. Que bom. Eu sempre gosto de falar, né? Às vezes eu converso com uma pessoa e diz, olha, os olhos podem ser um apoio para você. Não, eu não quero. Tá bom. Então não tem problema. Se você diz não, não tem problema. Você não é obrigada a querer experimentar o que eu quero te mostrar. Com certeza, no outro canto tem alguém só esperando eu chegar. E olha, Exatamente. Graças a Deus, né, da minha equipe, tem várias pessoas, né, que a gente se reconectou depois de tantos anos, né? E agora a gente pode voltar a conversar mais sobre outros assuntos, não só os olhos. E várias dessas pessoas disseram assim, Úrsula, você foi resposta de oração. Você veio no momento certo da minha vida. Foi resposta de oração, literalmente. Literalmente, os olhos, uma bênção. Então, e eu consegui as coisas que me fazem continuar com Doterra. Exato. Porque eu vejo a resposta na vida das pessoas e isso que eu quero. Eu Exato. Quero que as pessoas continuem melhorando o físico e o emocional. Você quer comentar alguma coisa sobre um óleo específico que você não abre mão? Olha, não posso abrir. São vários, mas, por exemplo, se eu tiver que sair, só puder levar 2 óleos, o frankincense, o líbano e o copaíba. Eu desconfiei. Eu desconfiei que eram esses 2. Esses óleos não dá para ficar sem, não dá. Claro que tem mais. Evidentemente, eu ia, assim, ó, se a polícia falasse só 2, eu ia levar só 12. Mas eu entendi 12. Mas como a gente tem que obedecer, se tiver que obedecer mesmo, só você leva esses 2. Não, isso é com certeza. No meu caso também, e vocês viram, para quem pegou a live lá no comecinho, né? Vocês viram que eu falei da lupus, tá lá o frankincense e o copaíba, né? Eu falei há pouco do Alzheimer, tá lá o frankincense. Na minha situação, a doença é outra, não vou entrar em detalhes aqui agora. Frankincense e copaíba não podem faltar. Eu sempre estou com um cheinho, caso dê um atraso na remessa. Eu entro em depressão, eu não tenho depressão por causa da fibromialgia, mas eu entro em depressão quando esses 2 óleos estão acabando. Com certeza, com certeza. E é que nem você disse, tem vários outros aí que vão trazer suporte. Então, eu até vou desafiar. Se você conhece a Isis e você quer se conectar com a Isis, se diz, Isis, eu estou passando exatamente por essa situação. Eu vou dizer o seguinte, entre em contato com a Isis. Você tem aí o Instagram da Isis, tá? Entre em contato com a Isis. Se você quer uma explicação sobre as outras questões dos outros óleos, eu posso dar. Mas na questão de fibromialgia, vai conversar com a Isis. A Isis tem me apoiado em muitas coisas, porque a Isis faz um monte de curso que aparece por aí, estuda um monte de coisa dos olhos. E é muito legal quando a gente tem esse tipo de pessoa na equipe, porque uma apoia o outro, né? Então, isso funciona mesmo muito bem. Obrigada, Isis. Você quer comentar mais alguma coisa? Não, tá ótimo.
Valeu. Obrigada. Beijo, obrigada, obrigada. Bom, eu vou continuar falando agora. Se a Isis quer ficar, pode ficar. Se ela quer sair, ela Pode, pode eu sair. não sei nem como sair daqui. Tá bom, não tem problema não. Como eu falei, o fevereiro roxo é fibromialgia, lúpus e Alzheimer. O laranja é a leucemia, tá? Como é que é essa questão da leucemia? Gente, leucemia, para quem não sabe, é uma forma de um câncer, é um outro tipo de câncer, tá? É uma doença maligna dos glóbulos brancos, geralmente de origem desconhecida, tá? Dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que em 2019 a leucemia teve mais de 10 mil novos casos. Os sintomas incluem anemia, palidez, sonolência, fadiga, palpitação, mancha roxa na pele e pontos vermelhos, bem como nos gânglios linfáticos, inchaços, perda de peso, febres e dores nas articulações e ossos. Olha só que coisa interessante. Em todas essas doenças, praticamente todas elas, tirando o Alzheimer, são dores. De novo, são as dores que estão ali pegando, né? Não tem como você desconfiar, eu tenho leucemia sim, porque eu tô com esse sintoma. Gente, não vai na adivinhação, vai num médico, vai num profissional de saúde. Para chegar a esse diagnóstico, não é só um sintoma, tá? São vários sintomas, são exames de sangue e outros tipos de exame que o teu médico vai pedir. Então, confia no médico, tá? Eu sempre gosto de dizer, enfatizar, eles estudaram muitos anos, a gente tem que respeitar eles, sim, tá? Uma vez que veio o diagnóstico e você quer ajudar essa pessoa que está passando por esse processo de leucemia, eu posso fazer alguma coisa? Pode. Em primeiro lugar, o emocional, tá? Veja como está o emocional dessa pessoa, se ela está ficando muito triste, se ela não consegue dormir. Para isso a gente tem óleos também. O intestino funciona? Não. Os remédios não estão deixando o intestino funcionar bem ou funciona muito mal. Ou a questão digestiva está bem complicado com todo esse tratamento que ela tem que fazer, ela não pode deixar de fazer. Ok, vamos ter óleo para isso também, que vai trazer um suporte bem bom nessa área também, tá bom? E uma coisa, assim, que no caso da leucemia também é muito importante, é uma campanha, né, que sempre é feita para a importância da doação da medula óssea. Então, em cada 100 mil pacientes, apenas um é um doador compatível. Olha que coisa mais complicada. E nesse caso, se eu sei que só um é compatível, né, imagina quantas pessoas estariam precisando da medula óssea. Entre em contato com algum profissional se você é saudável e você não tem nada disso. Entre em contato com alguém num hospital de câncer, com um profissional e pergunte como que eu posso fazer essa doação da medula óssea. Quem sabe eu posso ajudar uma pessoa. E isso já traz um alívio tão grande, né? Eu vejo eu aqui com a minha equipe, que graças a Deus a minha equipe é bem grande mesmo, né? E eu fico tão feliz quando eu consigo ajudar uma pessoa que nem a Isis ou tantas outras pessoas da nossa equipe, né? E às vezes até pessoas de outras equipes vêm falar comigo, vêm pedir dicas, não tem problema, eu ajudo, eu dou dicas sim. Isso que você pode fazer para ajudar essas pessoas. Tem óleos, Úrsula, que podem ajudar as pessoas com leucemia? Tem sim, tem sim. Primeiro lugar, de novo, que nem a Isis falou, né? Não posso ficar sem o copaíba e o frankincense. Esses dois não pode tirar. Vai continuar usando esses dois óleos, tá? O DDR Prime é uma mistura muito boa, elaborada pela própria Doterra. E quando eu digo elaborada, gente, eu estive na fábrica nos Estados Unidos, eu vi. É uma coisa enorme, é uma coisa imensa, é muitos médicos, muitos profissionais, muitas pessoas que estão lá, pesquisadores. Não é só assim, tenta esse mais esse para ver se vai dar certo. Não, gente, tem todo um estudo científico na hora de fazer uma determinada mistura de um óleo.
quanto desse, quanto desse, quanto desse, tá bom? Então, quando a gente diz tem um óleo sim que vai trazer um suporte, a gente sabe o que pode de fato ajudar, tá bom? O lavanda, no caso da pessoa estar muito triste, não conseguir dormir, tá precisando relaxar, tá muito agitada, com às vezes todos os tratamentos que a pessoa passa, óbvio, é normal que a pessoa não tá legal emocionalmente, né? Pode ajudar. O Zengest pode ajudar na questão digestiva. OnGuard pode ajudar a pessoa que está passando por uma questão também de imunidade baixa, porque às vezes com vários tratamentos que essa pessoa com leucemia tem que passar, ela precisa de um apoio na área da imunidade, tá? OnGuard vai ser uma ótima ajuda ali também. Os suplementos, a do Terra tem uma série, dois suplementos muito bons, por enquanto ainda são dois, né, no Brasil, é o ômega e o suplemento das vitaminas, que tem vitaminas ali que não existem nos suplementos feitos no Brasil, tá? Então, tem suplemento ali fantástico ali dentro daquele da vitamina. No difusor ou ao longo da coluna, você pode passar alguns óleos aqui, nesse caso, que vão ajudar também. É o capim-limão, alecrim, sálvia clareia e o arbovitae. Não usa tudo de uma vez. Começa usando dois, tá? Coloca 3 gotas de um, 3 gotas de outro. Usa outros dois. Não me adaptei a esse cheiro. Às vezes uma pessoa se adapta muito bem, o outro não. Pegue outro cheiro, pegue outro óleo. Porque, como eu falei bem no comecinho da live, olha que delícia, gente. O céu está escurecendo aqui. Vocês estão vendo, né? No comecinho da live estava bem claro atrás de mim. Agora já está escurecendo aqui. Bem no começo eu falei, tudo que você pinga na palma da mão e cheira, você fica cheirando, passa aqui no peito, passa na nuca, em 20 minutos entrou na tua corrente sanguínea. Você também pode colocar no difusor, deixar o difusor agindo com você durante a noite. Também vai entrar na tua corrente sanguínea à medida que você está dormindo ou durante o dia que você está trabalhando. Então, isso também vai ser um apoio bem grande, tá bom? Então, esses óleos aqui vão trazer um suporte, vão trazer um apoio, né? Tem várias maneiras de usar. Então, eu sei que é um assunto complexo, a gente não pode falar em questão de alguns minutos, né? De 20, 30 minutos, não dá para explicar tudo. Então, você querendo mais explicação, você querendo um apoio para alguém querido da tua família, que está passando ou por leucemia, que é o fevereiro laranja, e o roxo é Alzheimer, fibromialgia e lúpus. Por favor, entre em contato comigo e eu vou te apoiar para a gente juntos acharmos a melhor solução. Tá bom, gente? Agora eu vi que aqui ninguém fez pergunta nenhuma, então se depois vocês querem fazer pergunta pessoal para a Isis, tá aí o Instagram da Isis, tá bom? Se vocês perderem o Instagram da Isis, eu vou deixar essa live gravada, vocês podem me perguntar e eu passo vocês direto ali para a Isis também, tá bom? Gente, muito obrigada e até Valeu. a próxima quarta-feira. Tchau.